Aleluia. Tiago capítulo 5, nós leremos apenas um versículo hoje. Eita glória. Amém? Nós leremos apenas um versículo hoje, o versículo 16, a parte B, que diz a palavra do Senhor: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou, em outras versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós nos colocamos, Senhor, mediante a tua presença nesta hora. É mediante a tua graça, o teu favor, Senhor, que nós nos colocamos na prontidão, Pai querido. O Senhor tem liberdade sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, Senhor, sobre o povo de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo encontre espaço sobre cada mente, cada coração. Que o Senhor renove forças nesta noite, que o Senhor possa trazer instruções do céu e que cada ovelha, Senhor, siga sendo abençoada, Senhor, e cheia da tua presença, através da tua revelação na palavra de Deus. Eu te exalto nesta hora, proclamo, Senhor Jesus, que aquilo que vai ser pregado nesta noite vem do Senhor e que por isso vai dar frutos a 100 por 1 para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Pode ficar à vontade aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. A pastora ministrou há um tempo atrás sobre um tema parecido com o que nós vamos tratar nessa noite, mas hoje Deus quer falar conosco sobre algo que não cessa, sobre algo que não pode morrer em nosso meio cristão. Essa palavra é a palavra que deve reger todos os dias do crente. É aquilo que deve reger o nosso relacionamento com o nosso Deus. É aquilo que deve estar presente no nosso dia a dia, na presença de Deus. É aquilo que toda casa tem que ter. É aquilo que um crente de verdade tem que fazer. É aquilo que uma igreja que tem de fato poder ali, em crescimento, deve ter. É aquilo que une a nossa essência ao dono da nossa vida. É aquilo que nos une em relacionamento com o nosso Deus. Apague aí para nós, por favor. E o nosso tema da palavra de hoje é: se eu orar. Oh glória! Diga aí, se eu orar. Se é forte, né, queridos? Porque vem o se. Se na frente. Se por quê? Porque nós temos a escolha. Pode acender para nós, por favor. Nós temos uma escolha no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de escolher ter uma vida de oração com Deus. A oração é aquilo que liga o relacionamento do crente com Deus. Nós só podemos ser crentes cheios de Deus se nós estivermos nutrindo a nossa vida de oração com Deus. Não adianta arrumar artefatos, não adianta arrumar malabarismos e fugir do secreto, porque não vai dar certo. Às vezes a gente tenta sabotar e trocar o lugar da adoração em oração ao Senhor. Ou seja, às vezes se lê a Bíblia e diz: mas eu já li a Bíblia, tá bom. Eu já passei tempo com Deus. Às vezes vem para a igreja e diz: não, mas lá na igreja eu já orei, então eu não preciso orar em casa. Às vezes ligou um louvor e, meu Deus, eu estava ali meditando na palavra, então tá tudo certo. Só que a gente se esquece de algo muito importante, queridos, que a oração é uma comunicação do crente com Deus. Orar é se comunicar com Deus. É quando você para tudo e você diz assim: agora sou só eu e Ele. Aleluia. Tem um grande homem de Deus, um servo do Senhor, que algo que ele sempre falava e testemunhava era que eu posso largar as
minhas obrigações para atender quem for. Mas a partir do momento que eu estiver no meu gabinete orando, nem bata no portão, porque eu não atendo. Oh, glória! Pastora, mas por que mistério é esse? Veja a vibração da intenção do coração do crente. Quando a gente está falando com Deus, nós não estamos falando com qualquer pessoa. Quando nós estamos ali debruçados aos pés do Senhor, nós estamos falando diretamente com o Espírito da verdade. Portanto, as pessoas é que têm que nos dar licença para que nós entremos na presença de Deus. É nós que temos que pedir: me dá licença, meu amado, me dá licença, meu querido, porque agora eu estou entrando para a presença de Deus. E não sair da presença porque bateu no portão. E não sair da presença porque o telefone tocou, porque o barulho do WhatsApp tocou. E não sair da presença porque tem alguém lá do outro lado querendo conversar algo. Nós somos chamados pela palavra de Deus a orar. A oração é aquilo que nasce nos bastidores, mas flui no holofote. Aquilo que é visto fora é criado dentro. Aquilo que é visto lá fora, você conquista dentro dos seus bastidores com o Senhor. Tem gente focado no holofote e Deus falando: vem pra dentro, vai pro joelho, vai pra oração, vai pra intimidade, vai buscar relacionamento com Deus. Porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, diz o Senhor. É quando você entende que não há atalhos para se relacionar com Deus, não há. Quantas são as vezes que a gente vê pessoas, queridos, recebendo dons de Deus, mas parece que porque agora tem dom, o bastidor não é tão importante mais. Ei, nós podemos receber de Deus o dom que for. Nós podemos receber de Deus o maior dentre os dons. Mas se a gente não nutrir os nossos dons com a essência da oração, nós vamos fracassar. Por quê, pastora? Porque não é sobre a retirada do dom, é sobre a retirada do Espírito de Deus. Tem pessoas querendo fazer as coisas, ser usados nos dons, sem o Espírito, dono do dom. Por quê, pastora? Porque o dom Deus dá e Ele não traz de novo, arabaxê, mas no grande dia. No grande dia Ele vai nos perguntar: você me conheceu? Você de fato andou comigo na terra? De fato você se relacionou comigo enquanto você viveu? O que Deus está falando, queridos, todos os dons é para a glória de Deus. Você pode ter o dom mais lindo. Talvez você olhe alguém e diz: meu Deus, que dom, que coisa poderosa. Mas todos os dons, do menor ao maior, tudo tem uma base de sobrevivência. O poder da oração. Não há nada que passe desapercebido pelo Espírito de Deus. Aqui Tiago, ele vem trazer a essência para aquele povo, e ele está dizendo aqui: ei, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A primeira coisa que ele estava falando aqui, a primeira coisa que ele estava querendo trazer um entendimento aqui, o versículo anterior vai dizer assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Diga aí, curados. Veja que o Senhor aqui, Ele dá uma chave. Ei, tem gente querendo cura, mas não quer largar pecado. Tem gente querendo cura, mas não quer confessar pecado. E aqui
aqui Tiago é instruído pelo Espírito Santo a trazer ao entendimento. Confessem os vossos pecados uns aos outros, ou seja, não oculte aquilo que Deus já está vendo. Tenha coragem. A palavra de Deus sempre vai falar algo para nós. Seja forte e corajoso. Seja valente. Não queira vestir uma capa que vai esconder você por fora, mas por dentro Deus está vendo. O que Ele está falando? Para de tampar o sol com a peneira, porque não dá certo. Às vezes o orgulho não deixa a gente falar. Às vezes o orgulho não deixa a boca ser aberta. Às vezes a vergonha de ser apontado. Mas quando a gente teme a Deus, as outras coisas, queridos, nos são acrescentadas. Nós precisamos temer ao Senhor, ao ponto de olhar para nós todos os dias e dizer assim: Senhor, se tiver algo em mim que me aparta da tua glória eterna, me corrija hoje, Jesus, porque se eu morrer hoje eu quero ir para a eternidade ao teu lado. Se tem algo, Senhor, em mim que o Senhor acusa, aparta de mim, Jesus, mas não me deixa morrer sem a tua presença. O que é isso, pastor? É quebra de orgulho. É quando a gente tem coragem de assumir os nossos pecados perante a Deus. Mas por que o Senhor fala confesse uns para os outros? Porque Deus, Ele vai muito além. Ele fala: olha, você olha às vezes a sociedade e acha que o orgulho está demais, mas espera aí, eu vou quebrar aqui na minha presença algo que lá fora talvez as pessoas nem cobrem. Às vezes a gente pede perdão para alguém, é só aquela pessoa que sabe, é ou não é? E Deus está falando assim: pois na minha presença é um pouco mais profundo. Você vai confessar o seu pecado para Deus e para os homens. Você vai pedir perdão para Deus, mas você vai chamar pessoas na fé e você vai contar. Oh, glória! É fácil fazer isso, pastora? Diga aí não. Mas é Deus amassando o vaso, refazendo de novo. Ele dizendo assim: filho, você quer de fato chegar à estatura? Vai precisar ser amassado. Ah, Deus poderoso. Primeiro nós precisamos confessar. Depois nós precisamos, queridos, unir o nosso espírito ao Espírito de Deus. Como que nós fazemos isso, pastora? Através da oração. Não tem como a gente ter uma oração verdadeira sem antes confessar. Quem entra para a oração, mas não tem coragem de confessar os seus erros, os seus pecados, tem um teto assim, ó, acima da cabeça. Não chega a Deus. Por quê, pastora? Porque Deus não recebe oração cheia de orgulho e de soberba. Porque Deus recebe a oração de quem está ali com o coração contrito, quebrantado na presença dEle. Nós precisamos, queridos, nos diminuir para que Ele cresça em nós. Nós precisamos ir para a presença de Deus, lembrando quem Ele é e quem nós somos. Jeremias 29:12 diz: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, e com toda oração e súplica. Orem em todas as ocasiões. Se unam ao Espírito de Deus em todas as ocasiões. Não se perca no meio do caminho.
Não se distraia no meio do caminho. Às vezes, a gente vê pessoas que já estão cansadas. Pastora, mas eu já estou orando por isso tem tanto tempo. E aí desistem. Só que a palavra do Senhor diz: saibam pedir, e você vai receber o melhor da parte de Deus. Muitas vezes a gente não recebe porque não pede direito. O diabo tem vencido muitas casas pelo cansaço. O diabo tem vencido muitos chamados pelo cansaço. O diabo tem vencido muitas famílias pelo cansaço. Tem ministério sendo destruído por causa do cansaço. Tem igrejas sendo destruídas por causa do cansaço. De quê? De se relacionar com Deus. De orar. De ser fervoroso na oração. Aleluia. Só que quando a gente olha para a Bíblia, queridos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem exemplos de homens e de mulheres de fé, brasa na oração. Oh, glória! São homens e mulheres que são avivados pelo Espírito Santo e levados por Ele a orar. E por causa da oração, Deus nos comprova na palavra que o milagre aconteceu, aleluia. Quando você ora, milagres acontecem. É por isso que o diabo luta para que o crente não tenha uma vida de oração. Ora 2 minutos, cansou, chega. Não, ore, 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 ore. A oração move a mão de Deus. A Bíblia nos dá exemplos, e eu quero citar muitos exemplos aqui nesta noite. A começar por Jó. Aleluia. Jó orou. Oh, glória. Jó disse ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Jó perdeu tudo, mas diz a palavra do Senhor que lá na frente ele foi restituído. Por quê? Ele foi restituído e ainda em dobro. Porque ele servia a um Deus verdadeiro. E ele disse ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos serão frustrados. E eu quero dizer isso para você nesta noite. Deus ainda continua no controle. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Se Satanás está soltando cortina de fumaça sobre a sua vida, se ele está tentando te vencer pelo cansaço, em nome de Jesus, recebe de Deus vigor nesta noite. Bem sei que tudo podes, e nenhum, diga aí, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. É nenhum, é zero. Carabaxê. Daniel é um outro exemplo de um homem na Bíblia que orava. A palavra do Senhor diz que ele orava 3 vezes ao dia, de forma intensiva. Ao passo de que quando ele foi perseguido e disseram: quem for pego orando ao Deus vai morrer. Aí diz a palavra do Senhor que Daniel, ele sobe. Ele diz: Senhor, eu sei quem é o Deus da minha vida. Embora outros homens queiram a adoração que eu só dou para o Senhor, eu vou subir, Senhor, no lugar alto, e todos verão a quem eu sirvo. E diz a palavra do Senhor que ele subia neste lugar e ele orava 3 vezes ao dia. Porque ele sabia quem era o dono daquela oração. Ele sabia quem ele estava falando. Será que nós temos essa mesma fé de Daniel? Quando a pressão começa a chegar, será que a gente, em vez de esbravejar, a gente tem ido para o joelho, em frente ao inimigo, orar? Será que a gente tem lutado com as armas certas?
coisas na nossa vida que nós só vamos vencer embaixo de oração e de jejum. Tem coisas na sua vida que você só vai conseguir vencer se você se relacionar com Deus a um ponto de se submeter à oração. É você se dobrar e dizer: Senhor, eu podia ficar sem orar, mas eu necessito. Eu necessito, Jesus. E aí você vai ver que o caminho vai encurtando. Aquilo que parecia tão distante, você vai se munindo de fé por causa de uma vida de oração. Abraão é outro exemplo. Ele orava em diálogo com Deus. Quem aí dialoga com Deus? A pastora fala o tempo todo com Deus. Eu estou aqui às vezes fazendo algo, estou aqui conversando, aí às vezes a pessoa me olha de longe e pensa assim: que mistério é esse? Não estou conversando sozinho, estou falando com o Pai. Oh, glória. Por quê? Porque nós precisamos dialogar com Deus. Nós precisamos, além de filhos e servos, sermos amigos do Espírito Santo. É sentir Ele do nosso lado. É se encher de vigor e alegria, porque a gente sabe que Ele está conosco. Ele orava, Abraão orava em diálogo com Deus. Ele orou também por Ló, seu primo, seu sobrinho. Ele orou para que a cidade aonde ele estava não fosse destruída. Por compaixão, por entender que as pessoas erram e erram. Então Abraão se coloca na brecha e vai orar para que o juízo de Deus não viesse sobre aquele lugar. Isaac orou a Deus para que Deus curasse a sua mulher da esterilidade. Veja que aqui nós temos um exemplo de alguém que acredita que Deus pode ir além daquilo que a medicina aqui nessa terra explica. Sabe quando você recebe de médicos aqui nessa terra um laudo dizendo: olha, com você é isso aqui, está decretado. Mas a Bíblia diz que Isaac orou. E porque ele orou, Deus curou. Aleluia. Deus cura. Quando nós oramos com fé, Deus cura. Jacó também orou no val de Jaboque, já ali no final da sua vida. Ele clamou a Deus misericórdia e recebeu. Quem clama, recebe. Ei, quem clama, recebe. Nós temos um Deus, queridos, que inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Nós temos um Deus relacional. É um Deus que quando a gente se alegra com as coisas dele, ele se alegra também. É um Deus que expressa tristeza quando alguém está no pecado. É um Deus, queridos, que na sensação chora por um filho que está perdido. É um Deus, queridos, que festeja, assim como eu preguei sobre o filho pródigo. Quando vê o filho vindo para ele de novo, ele vem correndo ao encontro, ele abraça, ele nem espera terminar de chegar, ele já vai dizendo: tragam um anel para botar no dedo dele, tragam as vestes novas para vestir ele, prepara um banquete para ele, porque ele se alegra. A palavra de Deus diz que no céu a festa quando uma alma se arrepende e volta para Jesus. Isso é decreto do céu chegando sobre vidas nesta noite. Moisés também orou, oh glória. Moisés se coloca em oração pelo povo de Deus. O povo peca contra Deus, o povo erra contra Deus.
quando pensa que não, eles fazem um bezerro de ouro para tentar um canal. Moisés vem, entende aquela situação, mesmo vendo o erro e o pecado, mas ele se coloca ali em prontidão e ora para aquele povo, ao passo de dizer assim: Senhor, tenha misericórdia, eu clamo, Senhor, agora pois perdoa os pecados, senão risca-me, peço-te, do teu livro escrito. Veja como Moisés se coloca na brecha por causa dos pecadores. Veja como Moisés se coloca em um lugar, queridos, que apontava para Jesus. Ele se coloca em prontidão a orar pela misericórdia do Pai, para que aquele povo não fosse consumido. Samuel orou, longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Samuel, quando veio a conhecer Deus como sendo o seu Deus, foi um homem que viveu em justiça, que viveu em integridade, debaixo de uma vida de oração. Foi um homem que foi exemplar na sua conduta, apesar de ser imperfeito. Foi alguém que se colocou na prontidão. Orou. Nós vamos ver o exemplo dessa grande mulher, Ana. Ana, diz a palavra do Senhor, foi a mãe de Samuel. Era estéril. Mas ela clamava com a sua alma diante de Deus. Oh glória! Ela clamava derramando a sua alma diante de Deus. Era uma mulher que não tinha o apoio. Era uma mulher que era perseguida por sua rival. Mas algo dentro dela foi aceso. Às vezes, queridos, nós estamos como um carvão que estava em brasas, mas que veio um balde de água fria e apagou a chama. A fumacinha ainda está lá. Mas nós temos que... Deixa o vento do Espírito Santo te aquecer e te acender nesta noite. Deixa o vento do Espírito Santo acender o fogo de uma oração sobre a sua vida nesta noite. Ana, até aquele que era para cuidar fora, que era o profeta da vida espiritual, não conseguiu enxergar. Mas diz a palavra do Senhor que Ana foi para um lugar secreto. Ali ela se dobrou. Ela clamou ao Senhor. Ela derramou a sua alma aos pés do Senhor. Aleluia. Ao passo do Espírito começar a trabalhar nela, e as pessoas que estavam ali não entendiam porque ela chorava, não entendiam porque ela quase caía, e ao mesmo tempo esbravejava e se alegrava. Ao passo de vir a interrogação: estás bêbada? Oh, glória a Jesus! Não, é a presença dele. É porque quando ele está, a gente não consegue segurar. É quando ele está, a gente não consegue olhar para o lado e se preocupar com quem está olhando. Não, a gente fica aqui, só a gente e Deus. É só a gente e Deus. Ana se colocou, se derramou em sua alma e orou. E diz a palavra, ela alcançou o seu milagre. Ezequias, que era o rei,
Ele orava em lágrimas diante de Deus, pedindo a cura de uma doença que era incurável e a libertação de todo um exército. Veja que na postura de um rei aqui nessa terra, a primeira coisa que ele teve que fazer foi se submeter ao Rei da Glória. Não importa status, não importa dinheiro, todos nós temos que nos curvar a Ele. E Deus deu aquilo que foi pedido. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Nós temos o exemplo do profeta Elias, orando a Deus. Ele ora a Deus e como resposta, Deus, ele traz juízo. E eu quero até ler, que vai na sequência aqui do que nós lemos no versículo 26, agora no 27, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, diga aí, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Oh, glória! Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Olha o poder da oração. Veja que Elias aqui ora, entendendo o plano de Deus, ele ora. A oração tem poder, queridos. A Bíblia diz que quando ele ora, o céu fecha. 3 anos e meio sem uma gota de chuva. Mas ele volta depois a orar, para que aquele povo entendesse quem é Deus. Ele volta a orar. E diz a palavra do Senhor que quando Elias ora, depois de 3 anos e meio na seca, o céu da chuva, oh glória, o céu derrama chuva. O poder da oração, porque a oração, queridos, é aquilo que nos liga ao Senhor, é uma ponte. Visualize aqui comigo, em nome de Jesus. Você está aqui, você está aqui, Deus está lá. Tem algo além do Espírito Santo, que é a pessoa, a terceira pessoa de Deus, que nos liga a Deus. Você está aqui, o Senhor está lá, mas Ele disponibiliza para nós uma ponte. Diz assim: filho, você agora é filho de Deus. E Ele diz assim: filho, tem um caminho para você chegar até mim. Primeiro, por Cristo Jesus. Não há outra forma. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como chegar até lá? Diga aí: pela oração. Você está aqui, Deus está lá, tem a ponte que te liga para Ele. A oração, a oração, a oração, a oração. Ele está todos os dias nos esperando. Todos os dias. Mas não é estalar dedo. Não é soltar palavras aleatórias, não. Deus nos deu a oração. Uma vida profunda de oração. Uma vida alimentada na oração. Para chegar no lugar que Ele quer se revelar a nós. Aleluia! Eliseu, orando, dizendo ao Senhor: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe algo.
Eliseu ora para que os olhos daquele moço fossem abertos, Deus tinha um plano perfeito ali. Ele ora: Senhor, abra os olhos dele. Mas diz a palavra que quando os olhos dele abrem-se pelo poder de Deus através da oração, esse jovem olha e diz, ele reconhece que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior é o Deus que está na sua vida do que aqueles que te perseguem. Cada cenário é uma história de poder pela oração. Esther orou e jejuou por 3 dias pelo livramento do povo de Israel. Ela levanta com ousadia, com coragem, e ela diz: Senhor, eu jejuarei por 3 dias e 3 noites. Ela clama, ela convoca todo o povo para estar junto com ela. Ela diz: me preparem em espírito, estejam comigo, porque eu irei, em nome de Jesus, nós sairemos com a vitória. Porque muitos confiam em cavalos, outros em carros, outros em dinheiro, outros na força do próprio do braço. Mas quanto a mim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso que Davi disse: não vou abaixar a guarda, não temerei. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O que tem tentado te botar medo? Ei, levante a sua cabeça. Eita glória. Levante a sua cabeça. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Oh glória! Nós precisamos acreditar. Davi acreditou. Foi ele que disse isso. Eu vou, Senhor. Não na minha força. Não. No teu nome. Porque se você olhar para você, na sua estatura, se nós olharmos na nossa estatura, nós não damos conta. Mas quem é cheio da presença dele, é ele que luta. Nós só precisamos ter coragem, esforço, vontade de vencer, vontade de orar para que Deus haja. Mas é ele que vai, é ele que faz. Davi, em Salmo 51, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero ler esse texto, porque esse texto fala de uma oração de arrependimento. Nós falamos sobre alguns tipos de oração, amém? Até aqui. Mas aqui a gente vê Davi em um cenário de uma oração de arrependimento. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo,
e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo, mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Diga aí, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Oração poderosa. Aqui é uma oração de arrependimento. É quando Davi, todos ouviram tudo aquilo que Davi confessou ao Senhor. É forte. É por isso que o Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque algo que ele não fazia era mentir e ocultar a sua mentira. Ele rasgava o coração perante a Deus. Só que o principal acontecia. Ele alcançava a misericórdia. Porque ele mesmo diz: o Senhor não se agrada de sacrifícios ou holocaustos. Davi aqui estava falando: se o Senhor se agradasse, se isso fosse suficiente, eu sacrificaria tudo que eu tenho. Mas tem certo tipo de sacrifício que não adianta ser feito se o coração não estiver interligado com a vontade do Senhor. Agora sim, um coração contrito e quebrantado, esse sim que o Senhor não despreza. Esse é o sacrifício que agrada o Senhor. Será que você pode dizer: Senhor, eu sou sacrifício vivo e santo para o Senhor? Oh, glória! Agora vem o maior dos exemplos. Jesus. Jesus, ele ora no Jordão. E o céu desce naquele lugar. A glória é manifesta. O céu se abre. A presença do Espírito Santo é vista. Ele ora e jejua no deserto. E porque ora, vence Satanás. Deixa eu te falar, Satanás está querendo brincar com a sua vida. Ore, 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 ore. E pelo sangue de Jesus, você vai vencer. Quando estava orando, chorando e sangrando no Getsemane, Jesus, ele fala com o Pai. Ele diz: se possível, passe de mim esse cálice, mas sobretudo não seja feito como eu quero, não seja feita a minha vontade agora, nesse momento, mas seja feito conforme a tua vontade. Ele ora ao Senhor. Quando nós estamos orando para conseguir continuar no propósito, querido, Satanás está ao derredor, salivando, doido para ver a gente cair. Sabe quando você não está aguentando mais? Sabe quando você vai para o secreto e vai orar e vai chorar na presença de Deus, porque só Ele consegue te ouvir, porque só Ele pode te ajudar.
E aí talvez você não vê pessoas ali, mas você sente a presença de Deus. E por outra hora você sente o inimigo te rondando, querendo fazer você desistir. Só que tem algo, o ambiente da oração nos fortalece. Jesus, ele entra angustiado para o momento de oração. Ele entra com a sua alma angustiada, olhando para o propósito. Mas ele sai revestido do poder de Deus para enfrentar a cruz e para cumprir o seu propósito. Quando você busca auxílio de Deus, ele te ajuda. Quando você busca o auxílio de Deus, ele vai à sua frente, ele te impulsiona. Jesus orou na cruz. Ele estava ali, ele dizia: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem quem está aqui. Perdoa. E no momento da morte natural, ele entrega o seu espírito em oração. Diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está sentado no trono. E que do céu ele intercede por nós. Do céu ele olha para nós e tem planos para nós. Do céu Deus olha para nós e tem desejo que nós alcancemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A igreja orou, por isso que ela está aqui. Nós só somos igreja hoje, queridos, porque igrejas não desistiram de orar. Pessoas não desistiram de orar. A palavra do Senhor diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Mas a igreja precisa orar. A igreja vem orando de século a século, de geração em geração. A igreja vem orando, e por causa do poder da oração nós estamos aqui. A oração é uma engrenagem. A oração é uma máquina de poder. Pastora, que mistério é esse? É uma máquina de poder. Por quê, pastor? Porque é Deus que nos deu ordem para orar. Quando a gente ora, a gente acessa o céu. Quando o céu é acessado, a chuva de bênção vem. O cuidado de Deus vem. Oh, glória! Ele faz o impossível acontecer. Todos os crentes, queridos, que a gente vai ver em toda a história da igreja, da Bíblia, para fazer o diferencial, orou. E é isso que Deus nos chama a fazer. Amém? O que nós temos que entender: se você orar, se eu orar, o tema é se eu orar. Amém? Se eu orar, haverá libertação. Primeira coisa que acontece, a libertação. Quando você ora, você se interliga com o Espírito do Senhor e ele começa a trabalhar em seu favor. A segunda coisa que acontece, quando eu oro, o impossível acontecerá. Porque aquilo que pelos homens já foi decretado não vai acontecer. Deus vai e muda. Ele risca o decreto do homem e fala: vai acontecer. A terceira coisa que acontece, se eu orar, Deus vai agir em resposta. Quando você ora, Deus age. Quando você ora, Deus responde. Deus fala com você. Ele manda a resposta imediata do céu. Se eu orar, Deus se revela a mim. Oh, glória! Quem não gosta de ouvir a voz de Deus, queridos? Quem não gosta de ver Deus se manifestando e falando com você? E a outra coisa que acontece, se eu orar, o sobrenatural acontecerá. Porque
O ambiente de oração é um ambiente onde o Espírito Santo encontra lugar. Deus quer nos levar para este lugar nesta noite. E essa é a nossa chave de hoje. Diga aí, eu vou orar. Se Jesus orou, eu vou orar. Se os grandes homens da palavra orou, eu vou orar. Se o Senhor nos ensina a orar, eu vou orar. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. Atos 2, a palavra do Senhor vai dizer que até para receber da presença do Espírito Santo, aquele povo precisou se resguardar. Ficou todo mundo resguardado, debaixo da promessa de Deus, em espírito de oração, súplica, jejum. Eles esperaram o momento certo. No momento certo, eles foram no comando de Deus. E diz a palavra do Senhor, que por causa disso, por causa da perseverança em oração, em obediência, eles vão para aquele lugar. E quando eles chegam naquele lugar, oh glória! Quando eles chegam naquele lugar, na data marcada, no momento marcado, o Espírito Santo desce sobre aquele povo. Porque foram avivados através da oração, receberam de Deus, aleluia. O convite de Deus é a chave de Deus para a nossa vida nesta noite. Eu vou orar. Diga aí, eu vou orar. Eu não sei como é que estava a sua vida de oração, mas eu tenho certeza que a partir de agora ela não será mais a mesma. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluia.